Vamos aí para a nossa segunda aula, né, desse curso aí de férias, totalmente gratuito aí para todos. Então de já peço que deixe aí o curtir, comente se tiver alguma dúvida, né? Compartilhem, ative as notificações, faça as inscrições, porque vai ter muita coisa interessante aqui abordando, né, sobre mecânica dos solos e a geotecnia de uma forma geral. Tá bom? Quero aqui relembrá-los que esse curso é justamente uma base para que aqueles que ainda não tiveram contato com mecânica dos solos, não tiveram, né, ou ainda tem muitas dúvidas, fizeram a mecânica dos solos um pouco superficial, então nós vamos aí se aprofundar cada vez mais e vocês vão entender a partir dessa base muitos conceitos aí que eu estou trabalhando e trago aqui no canal, trago lá no Instagram, tá bom? De já também peço que entre aí no Instagram, me siga, pra gente aí trocar boas experiências, tá? Essa aula particularmente nós vamos trabalhar aí sobre a origem e formação dos solos. Na aula passada a gente deu uma introdução geral, né, sobre diversos aspectos, como é que surgiu, aquela ideia, né, de mecânica clássica, né, e como é que surgiu essa problemática e aplicação desse conhecimento na resolução de problemas reais. Tá bom? Então a gente vai estar entrando agora na origem, informação que é importantíssimo a gente conhecer essa ideia. Isso vai servir muito nos problemas práticos aí que envolvam a mecânica do solo de alguma forma. Tá? Basicamente essa aula foi estruturada aí falando um pouquinho sobre origem, informação. Vamos entrar em aplicações, tipo de solo. E aí nós vamos fechar em estruturas, que é justamente um pretexto para a terceira aula, que nós vamos entrar aí em índices físicos, né, em coisas, granulometria, né, em coisas aí um pouco mais aplicadas, tá bom? Bom, tudo parte, pessoal, daquele conhecimento que vocês provavelmente, ou alguns ainda não pegaram, que é sobre geologia. Né? Não sei se vocês se recordam, mas aqui eu vou recordar para vocês. A gente tem aí praticamente três formas, né, de rochas, que são as rochas ígneas, né, também chamada de rocha magmática, né, que ela pode ser plutônica ou vulcânica. Temos aí as rochas sedimentares e as metamórficas. Né? Então, elas estão interrelacionadas de alguma forma. Porque, por exemplo, a rocha sedimentar ela é formada de sedimentos. Esses sedimentos podem vir de uma rocha magmática, né? Da mesma forma que uma rocha metamórfica pode sofrer intemperismo e surgir novos sedimentos para se transformar numa rocha sedimentar. O foco aqui não é muito geologia, mas é necessário vocês entenderem isso, porque o solo ele provém justamente da decomposição, desintegração de rochas. É justamente esses sedimentos, né, que formam os solos, de forma geral. Então todo solo que você vê, ele de certa forma ele já foi uma rocha um dia. Né, aquele mineral, pode ter havido transformação, né, durante esse processo de desintegração, tanto transformação química ou somente física, né, mas de todo jeito vai haver essa desintegração e formação dos solos. Então o solo, primeiramente, vocês têm que entender que vem de rochas, tá bom? Pode ser uma rocha magmática, pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha metamórfica, tá bom? Eu até aconselho vocês darem uma olhadinha nesses conceitos básicos, né, de formação de rochas, né, de formação de magma, de sedimentos, como é que há essa relação entre rochas ígneas, né, junto com rochas sedimentares, metamórficas e assim sucessivamente. Então, em outras palavras, esse fluxograma aqui indica basicamente o que eu quero dizer para vocês. Então, nós vamos ter uma rocha que ela vai sofrer intemperismo. Esse intemperismo gera sedimentos, né, que vêm justamente dessa rocha. Esses sedimentos, se há transporte, ou seja, aqueles sedimentos são levados por algum meio, ele é conhecido como solos transportados. A gente tem um exemplo nítido, né, de solo transportado no Maranhão, que é as dunas. Então, aquele solo ali que forma as dunas, eles são transportados e o meio de transporte é justamente o vento. E aí é chamado solo eólico, né? Transportado eólico. Nós temos o coluvial,
né, aluvial, temos o glacial, que é menos comum aqui para nós, mas em outros locais do mundo é comum, né, esse solo sendo transportado através de geleiras. Então nós temos aqui esses solos transportados. Aquele solo que fica próximo à rocha-mãe, ele é chamado de solo residual. Tá? Basicamente nós temos essas duas diferenças. Então a desintegração mecânica, ela vai gerar pedregulho e areia. O que é desintegração mecânica? Por temperatura, por pressão, né, chuva. Então isso é desintegração mecânica e veja, ela não é tão profunda. Por isso que há a formação de pedregulho e areias, que são partículas maiores. Quando eu olho aqui a desintegração química, que é aquela especial, no qual há procedimentos químicos que inclusive pode transformar os próprios minerais ali presentes naquele solo, naquela rocha, formam-se as argilas. A desintegração mecânica, a depender também da intensidade, forma o silt, né, que é uma intermediária entre areia e argila. Tá? Então vocês também podem estar levando em conta isso aí. O que é importante deixar claro é que a desintegração mecânica gera pedregulho e areia e a desintegração química vai gerar argila. Tá? Isso é o foco principal. Então esse material que vocês estão vendo aí na tela, esse solo, ele é um material que provém de toda essa complexidade. Ratifico mais uma vez que, por isso que a geotecnia ela não é uma receita de bolo, porque isso tudo é diferente de um lugar para outro. Esse solo que está aqui na mão desse rapaz aí da foto é um solo totalmente diferente de outros. Inclusive é importante até deixar claro essa diferença entre o que é o solo para o engenheiro, para o geotécnico, e o que é o solo para o agrônomo. O agrônomo pode chegar lá no solo ali e falar, rapaz, esse solo aqui é o melhor solo do mundo, sendo que para o engenheiro civil é o pior. Tá? Então nós temos aplicações diferentes e é necessário entender isso. Então o que eu estou falando aqui é na visão do engenheiro civil. A gente vê o solo nesse formato, nessa condição, né, de desintegração, de características. A pedologia é justamente uma ciência que ela estuda esses solos superficiais, muito aplicado para a agronomia, porque leva em conta aspectos climatológicos, né, umidade. Então ele vai levar uma série de características muito úteis para a agronomia. É claro que isso também é muito útil para nós, em diversos aspectos. Então a gente precisa entender a pedologia, o que é um solo maduro, o que é um solo jovem, que não vai estar ligado diretamente à característica e comportamento mecânico, mas que vai servir de um aparato muito bom para a resolução de entender diversos problemas, né? Além de resoluções de problemas práticos aí. Por isso que a pedologia ela é uma ciência aí que é importante para o engenheiro civil, não é digamos assim, a importância máxima, a importância crítica, mas ela é muito importante para nós. Então a gente tem essas camadas, né, de solos aí jovens, maduros, que precisa ser levado em consideração. O que acontece, pessoal? Esse solo, mais uma vez, provém da desintegração química, física aí de rochas, que possui, né, essa característica de formação. Esses solos eles podem ser usados como material de construção. Então vocês vão ver aí a aplicação em tijolos, né, em materiais aí formados de argilas. Nós vamos ter também aplicação em elementos de fundação, como sapatas, como estacas, né? Nós vamos ter radier, nós vamos ter uma série aí de aplicações que podem estar ligados com isso aí. Então o que é importante entender é que esse solo, esse material complexo, ele vai ter diversas aplicações, né? Diversas características aí. Tanto material de construção como elemento de fundação, e entre outras aplicações que a gente pode estar lidando, né? Então você vai ver que o solo ele também é usado, por exemplo, para fazer um concreto, né? Para fazer uma terraplanagem, para fazer diversas características aí, aplicações dentro da engenharia civil, tá? Então a mecânica dos solos, pessoal, ela é justamente entender esse comportamento do solo sob o aspecto da engenharia civil. O foco aqui é a gente entender como nós vamos estudar esse solo, como nós vamos aplicar esse solo e esse embasamento teórico para diversas aplicações práticas aí para a gente.
Mais uma vez a gente já falou sobre isso, mas a geotecnia está dentro aí, mecânica dos solos, mecânica das rochas, engenharia de solos, enfim. Então isso aqui a gente já falou em aulas passadas. Basicamente nós temos aqui uma diferenciação do tipo de solo. A gente chama solos grossos ou granulares os pedregulhos e areia. E os solos finos, também chamados de coesivos, silt e argila. Eles são solos, pessoal, totalmente de características diferentes, tá? Inclusive a areia, geralmente a gente divide ela em areia grossa, média e fina, né? A areia fina se confunde muito com silt, tá bom? Então nós temos aí dentro desse intermédio essas características. O que eu queria deixar claro aqui inicialmente para vocês que vocês não podem entender, esquecer. Existe uma diferença de granulometria do solo e comportamento. O que é granulometria do solo? É o entender a faixa do tamanho de cada uma das partículas e como ela está distribuída naquele solo. Quantos por cento de areia, quantos por cento de silt, quantos por cento de argila, pedregulho. Então, eu estou preocupado unicamente no tamanho das partículas. Isso é analisar a granulometria daquele solo. Agora, quando eu falo um solo de comportamento arenoso, aí já é uma outra coisa. O que quer dizer? A gente pode chamar um solo de comportamento arenoso ou argiloso. O que é um solo de comportamento arenoso? Não é um solo, pessoal, que tem grande parte de areia. Não é isso, um solo de comportamento arenoso tem 100% de areia. Não é isso. O solo de comportamento arenoso é porque a predominância da areia ali naquela composição é maior e faz com que ele seja um solo de comportamento arenoso. Tá bom? Vocês precisam entender isso. Quando eu falo um solo de comportamento argiloso, ele pode ter areia dentro dele, pode ter até pedregulho dentro dele, mas ele se comporta como uma argila. Isso é importante porque vocês vão entender que a gente precisa diferenciar comportamentos. Granulometria é o entender a faixa, tem quantos por cento de areia, pedregulho. Quando eu falo comportamento, eu estou falando de um comportamento mecânico geral daquele solo. Tá? Então isso é importante. Se vocês não entenderam isso, às vezes eu explico e acho, né, que ficou claro aí para vocês, deixa aí no comentário. Professor, não entendi muito bem o que é um solo de comportamento arenoso, um solo de granulometria, né, arenosa, por exemplo. Então, mais uma vez, um solo de granulometria arenosa, eu estou dizendo praticamente que ele só tem areia. Agora, um solo de comportamento arenoso, ele pode ter diversas porcentagens aí de tipo de granulometrias no solo, mas a predominância maior é da areia, no caso de solo granular. Tá bom? O pedregulho também poderia ser. Então já estou deixando claro essa diferenciação prática aí para vocês, tá? Então, o intemperismo físico, ele gera uma desintegração, vamos diferenciar desintegração e decomposição, e aí vai gerar partículas grossas, né, solo granular. O intemperismo químico, ele gera uma decomposição, inclusive essa decomposição pode até acontecer de alterar os minerais, né, chamados minerais secundários daquele solo. Aqui na desintegração física não há essa alteração de minerais, não chega nesse nível, mas aqui gera argila e silt, né? E aqui no caso pedregulhos e areias, tá bom? Solo grossos aí, que já está voltado à peneira, né? O tamanho, 0,075 milímetros, né? E solos finos, aqui está errado, seria solos finos, solos coesivos, menor do que 0,075 milímetros, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Essa é a escala granulométrica brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que geralmente a gente usa, tá? Então aqui vocês conseguem ver a diferença e o tamanho, né, de diversos tipos aí de solo. A gente tem aqui o matacão, que inclusive eu creio que eu comentei na aula passada, mas se eu não comentei, você vai entender posteriormente. Mas o matacão é uma rocha de até 1 metro, né, de tamanho, como vocês podem ver. E ela é muito problemática, principalmente na investigação. O cara faz um SPT, que é o furo no solo, atinge um matacão e acha que é uma rocha, um pico de rocha montanhosa ali naquele solo. E na verdade não era somente um matacão. E aí pode gerar problemas seríssimos, né? Inclusive cuidado aí quando for pesquisar matacão. Uma certa vez eu pesquisei, apareceu diversos cachorros mortos, né? Então tome cuidado aí para não
se impactarem aí, colocar o nome certo, Matacão, Rocha, né, alguma coisa assim do tipo, tá? Vai essa outra dica aí para vocês. Então, essa é a escala granulométrica, e é importante vocês darem uma olhada nela. Por aqui vocês conseguem ter uma noção de tamanho, né, de cada uma. Veja que a areia fina aqui, por exemplo, ela está muito próxima do silt, né, em termos de faixa aí granulométrica. Então é necessário a gente entender bem essa diferenciação, tá? Os minerais encontrados no solo são os mesmos das rochas de origem, aquilo que eu falei, né? Eles provêm de desintegração, de decomposição e são os mesmos da rocha origem. Às vezes acontece uma decomposição, que é aquele intemperismo químico. E aí há a formação de minerais secundários que não é da rocha mãe, mas que surgiu posteriormente essa decomposição química aí, tá bom? Aqui são alguns minerais, silicatos, óxidos, carbonatos, sulfatos. Dá uma olhada em geologia, pessoal, vocês vão ver também a descrição de feldspato, né, de diversos outros tipos aí de minerais provenientes de rochas, e que o solo é um mineral proveniente de rocha. Tá? Por isso que é importante vocês não esquecerem disso e entender que vocês precisam conhecer a geologia. Não é à toa que vocês vão ter, já tiveram e com certeza tem a geologia na grade curricular de vocês. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Solos grossos, granulares, a gente consegue ver até olho nu, né? Você pegar uma areia do mar, você vai colocar na sua mão, vai sentir, né, a granulometria daquele solo. Existem diversas formas, né, bem arredondadas, como por exemplo o seixo, né, que é um solo bem arredondado. Nós temos subangular, né, outro tipo de solo aí a depender. Então se assemelha muito à brita, né, aquela britazinha que a gente vê tem essa característica. E olha só a diferenciação do nível que nós conseguimos ver um solo argiloso. Nesse caso aqui uma caulinita, uma elita, que é um tipo de mineral predominante, né, em um desses solos. Mas a gente tem aqui uma microscopia eletrônica. A gente não consegue ver a olho nu, né, pessoal, isso aqui. A gente tem em faixa de micrômetros, né? É muito pequeno, a gente não consegue ver. Tem que utilizar equipamentos aí para dar uma olhada. Mas o que eu queria deixar claro, importantíssimo aqui para vocês, é em relação ao que nós chamamos de superfície específica. Vou definir aqui de forma bem simples o que é uma superfície específica. Veja, imagine só um único bloco aqui de 1 metro de lado, 1 metro cúbico, né? Ele tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e comprimento de 1 metro. Então ele tem 1 metro cúbico, esse volume. E uma superfície específica, basta pegar todos os lados, né, e somar, vai dar 6 metros. Ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 lados aí, tá bom? É como se você pegasse o dado tem 6 lados, né? É isso aí que vocês precisam ver. Então ele tem 6 metros quadrados. Então isso é a superfície específica desse bloco. Se eu desintegrar, fazer uma ruptura, fraturar esse bloco em diversas partes, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, 8 fragmentos, eles vão ter aí 0,5, né? Dividindo em 8 vezes, 8 fragmentos. Vai ter, seja metade de 1 metro de cada um deles, ele vai ter 0,5 de largura, 0,5 de comprimento, 0,5 de altura. Veja que o volume, se eu somar o volume de todos eles, será o mesmo, 1 metro quadrado, 1 metro cúbico. O volume. Agora a superfície específica se torna 12 metros quadrados, praticamente o dobro. É isso que acontece, né? Quanto mais fragmentos aquele solo, mais desintegrado é aquele solo, maior a superfície específica. Por isso que nós vamos ter, por exemplo, essa relação de areia grossa que tem uma baixa superfície, uma pequena, né, superfície específica, 0,01 metro quadrado por grama, né, de areia grossa. E olha só a montemorilonita, que é um tipo de argilo mineral, né, que é, digamos, uma argila de maiores problemáticas, né? Ela pode ser expansiva, pode ser colapsiva. A argila montemorilonita, quando a gente encontra, é complicada. Por quê? Porque ela tem uma atividade química muito grande devido à sua elevada superfície específica. Então é 700 a 800 metros quadrados por grama. Então ela tem um contato químico muito grande.
Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, com a multimorilonita. Ok? Em relação à estrutura dos solos, de forma bem simples, né, a estrutura do solo, por exemplo, quando eu falo para solos granulares, ela pode ser uma estrutura compacta ou fofa, né? Então veja que nós teremos totalmente comportamentos diferentes aqui, né? Um solo granular compacto é uma coisa, um solo fofo, granular, fofo é outra coisa. Da mesma forma, né, os solos coesivos, ele tem sua estrutura. Existem outras, né, eu trouxe duas aqui, mas tem favo de abelha, né, tem algumas outros tipos aí de estruturas para solos coesivos. Mas veja que é um nível aqui floculado, disperso, é um nível diferente, né, digamos assim. Não é compacto ou fofo, é mais floculado, é dispersa, né. Tem outros tipos aí de solos coesivos aí também que a gente pode estar trabalhando, tá bom? Mas o que é importante é entender que cada um deles tem sua estrutura, cada um deles tem sua forma, né, de trabalhar. E um conceito muito importante quando a gente fala principalmente de argila é a sensibilidade. Esse índice ele permite dar uma ideia da influência da estrutura no comportamento das argilas. O que é essa sensibilidade? Se eu pegar a argila e deformar ela, né, quebrar aquela estrutura dela, ela vai ter uma outra resistência, certo? Quanto maior a perda de resistência, mais sensível é essa argila. Então, esse índice, né, de sensibilidade, ele é uma resistência indeformada, né, dividido pela resistência após amalgamento, após a deformação dele. Então veja que nós temos diferenças, né? Claro, a depender do nível. Então se eu tenho que essa diferença a resistência indeformada é quase igual à amolgada, então nós temos aí uma argila insensível, né, uma baixa sensibilidade. Agora, quando eu tenho uma queda de resistência gigantesca da amostra amolgada, aí nós vamos ter uma extra sensível. Isso aqui é muito importante, inclusive para diversos problemas práticos aí de fundação, de contenção, de compactação, terraplanagem, enfim. A gente vai ter uma série de aplicações dessa sensibilidade, tá bom? Isso aqui é importante também nessa estrutura de solo. E, por fim, nessa aula de hoje eu vou falar sobre a tixotropia, né, das argilas, que é uma propriedade muito relacionada, né, com a argila, que é a recuperação com o tempo da resistência. É como se houvesse um rearranjo da estrutura. A gente faz um amalgamento daquela argila, né, e com o passar do tempo, ela vai se reordenando e aumentando sua resistência. Então pode haver tixotropia, tá? Sempre vai haver? Não. Tem algumas tipos de argila que vai ter um ganhozinho quase nada, então praticamente não tem esse efeito, nessa condição de tixotropia, tá bom? E só para a gente ter essa linkagem para a próxima aula que nós vamos trabalhar, de forma geral, pessoal, é isso que nós temos na estrutura do solo. Nós temos um material que é chamado trifásico, né? Na verdade, de forma simples, é trifásico, mas vocês vão ver, se vocês se aprofundarem um pouco mais, vão ter algumas escolas aí de pensamento que vão falar de uma quarta fase, né? Se a gente for para a geotecnia ambiental, de um aterro sanitário, nós vamos ter uma complicação ainda maior, né, de contaminante, né, de sólidos voláteis, tipos de gases, enfim. Mas de forma geral, de forma simples aqui para nós na mecânica dos solos, que serve para inúmeros problemas aí práticos, é entender que o solo ele é composto por três fases. Uma fase gasosa, geralmente é o ar, né, pode ter um outro tipo, tá? Essa é a fase gasosa. A fase líquida, né, que é a água aqui especificada, pode ser um outro líquido, pode ser um contaminante de um posto de gasolina que vazou. Estou aqui generalizando a água. E os sólidos, né, que são as partículas. É esse cara que nós temos que estudar. Um cara complexo, você vê, ele é formado por três fases, não é uma única fase, não é só sólido. Ele tem ar, tem água e tem sólidos. Então, a mecânica dos solos, ela surgiu para entender esse comportamento de resistência. Então, em entender essa estrutura, eu vou aplicar para resistência, vou aplicar para percolação de água, vou aplicar para análise, né, de impermeabilidade, entre outras aplicações, tá bom? A partir da próxima aula nós vamos entrar fundo nisso aqui,
tá? Né? Nessa questão de como é que funciona essa estrutura, e aí posteriormente nós vamos avançar em alguns exemplos práticos aí para a gente entender esse contexto de aplicação, tá certo? Bom, no mais, a gente fica por aqui nessa aula, tá? A gente espero vocês na próxima aula, na aula 3, né? Tem muita coisa interessante a gente falar. Deixem os comentários, né? Curta aí os vídeos, compartilhem, e qualquer coisa eu estou à disposição, né, de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.